Olá a todos, vamos à história completa agora aqui no YouTube, para quem veio do TikTok, com o tema Meu vizinho jogou carne com vidro moído para meu cachorro. Vamos à história. Meu vizinho jogou uma picanha com um chumbinho para o meu cachorro, mas ele não sabia que o Rex é um K9 aposentado do BAEP. E agora o vizinho descobriu por que o meu muro é tão alto. Moro num bairro de classe média baixa na Zona Leste, aquele tipo de lugar onde todo mundo sabe a vida de todo mundo, onde o carro do ovo passa às 9 da manhã e a fofoca corre mais rápido que fibra ótica. Eu sou o Marcos, sargento reformado da Polícia Militar. Me aposentei cedo, não por vontade, mas porque uma bala de fuzil num confronto na comunidade me deixou com um pino no joelho e uma limitação de movimento que me tirou das ruas. Mas eu não saí da corporação sozinho, eu trouxe comigo o meu parceiro, o Cabo Thor. Thor é um pastor belga malinois de 35 quilos de puro músculo e inteligência. Servimos juntos no BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, por 6 anos. Ele farejou drogas, imobilizou bandido em fuga e salvou minha vida 2 vezes. Quando ele atingiu a idade limite e eu fui reformado, adotei ele oficialmente. Para a vizinhança, o Thor é só um cachorro grande que vive no meu quintal. Eles não sabem que aquele animal tem mais treinamento tático que muito segurança de shopping. A nossa rotina é sagrada. Acordamos às 5, fazemos uma caminhada controlada, porque meu joelho dói, ele come ração super premium pesada na balança e passamos o dia tranquilos. O Thor não late. Cão de polícia bem treinado não gasta latido à toa. Ele é um operador silencioso. Ele só late sob comando ou se houver uma ameaça real e iminente dentro do perímetro. Por isso, a guerra com o vizinho do lado esquerdo, o seu Valdir, era tão estranha. O Valdir mudou-se para a casa ao lado há uns 8 meses. É um sobrado grande, com muros altos, cerca elétrica e câmeras viradas pra rua. Ele é um sujeito esquisito, sempre de boné, que não dá bom dia pra ninguém. Ele diz que trabalha com importação de peças automotivas, mas o movimento na casa dele é estranho. Só entra carro à noite, e o portão da garagem dele é daqueles fechados, de chapa de aço, que sobe rápido e desce rápido. Desde que ele chegou, ele cismou com o Thor. "Ô Marcos!" ele gritava por cima do muro. "Esse teu cachorro não cala a boca. Passou a noite latindo. Eu preciso dormir, porra." Eu checava as câmeras do meu quintal. O Thor tinha passado a noite dormindo na casinha, roncando. Nem um pio. "Valdir, o cachorro tá dormindo. Tenho a gravação aqui. Deve ser cachorro da rua de trás." Eu respondia, tentando manter a política da boa vizinhança. "É o teu sim. Eu ouvi. Se você não der um jeito nesse bicho, eu vou dar." Ele ameaçava. Eu achava que era apenas um vizinho chato, daqueles que tem insônia e desconta no mundo. Até a última terça-feira, eu tinha saído para ir à fisioterapia. Deixei o Thor no quintal, como sempre. Minha casa é segura. Muro de 3 metros. Portão automático rápido. O Thor fica solto porque aquele quintal é o território dele. Quando voltei, perto do meio-dia, encontrei o Thor deitado na varanda, em posição de alerta, guardando um objeto no chão. Ele não estava comendo. Ele estava olhando para o objeto, esperando meu comando. Cheguei perto. Meu coração errou uma batida. Era um pedaço generoso de carne. Parecia um filé mignon ou uma picanha gorda, crua. Uma carne cara que ninguém joga fora. Mas a carne tinha algo errado. Ela estava recheada. Havia cortes profundos na fibra. E dentro desses cortes, dava para ver uns grânulos cinza escuros, parecidos com grafite de lapiseira moído. Chumbinho. Aldicarb. O veneno mais covarde e letal que existe. Senti um gosto metálico na boca. O gosto da raiva. Se fosse um cachorro comum, um vira-lata guloso ou um labrador ansioso, teria engolido aquilo numa bocada. Em 20 minutos estaria espumando, tendo convulsões, os pulmões parando de funcionar. É uma morte horrível, dolorosa. Mas o Thor não é um cachorro comum. Um dos pilares do treinamento de cães policiais, especialmente os de faro e patrulha, é a recusa de alimento. O cão é condicionado desde filhote a nunca, jamais, em hipótese alguma, comer nada que não venha diretamente da mão do seu condutor ou da sua tigela no horário certo. Você pode jogar um bife de wagyu na frente dele. Ele vai cheirar, identificar que não é a comida dele e ignorar. É uma questão de sobrevivência para evitar exatamente isso. Envenenamento por criminosos. "Muito bem, garoto. Muito bem." Fiz carinho na cabeça do Thor, que abanou o rabo, feliz pela aprovação. Ele sabia que tinha feito o certo. Peguei um saco plástico, vesti luvas de látex que tenho no kit de primeiros socorros e recolhi a carne. Aquilo não era lixo. Aquilo era prova criminal. Fui direto para a minha central de segurança. Tenho câmeras espalhadas pelo perímetro todo. Não sou rico, mas sou precavido. Comprei um sistema DVR bom com o dinheiro da rescisão. Abri as imagens das 10 da manhã. Lá estava. A câmera lateral, que pega o corredor entre a minha casa e a do Valdir, registrou tudo. O muro é alto, mas vi uma mão surgindo por cima dele. Uma mão segurando o pedaço de carne. A mão balançou e arremessou a isca no meio do meu quintal. Dei zoom. No pulso da mão que jogou o veneno, havia um relógio dourado grande e espalhafatoso. O mesmo relógio que o Valdir usa. O mesmo relógio que brilha quando ele gesticula reclamando do latido. Salvei o vídeo. Fiz backup na nuvem. Fiz backup num pendrive. Minha primeira reação, a reação do homem, foi pegar minha arma, que eu ainda tenho porte como inativo, pular o muro e fazer o Valdir engolir aquela carne. A fúria pulsava nas minhas têmporas. Ele tentou matar meu parceiro. Ele tentou matar o ser mais leal que eu conheço. Mas aí o sargento Marcos assumiu o controle. Por que o Valdir faria isso? Por causa de latidos que não existem. Ninguém arrisca jogar chumbinho no quintal de um vizinho que todo mundo sabe que é ex-policial só por causa de barulho. O risco é muito alto. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que eu tinha arma em casa. Se ele tentou eliminar o Thor, é porque o Thor representa uma ameaça maior do que apenas barulho. O Thor é um cão de faro. Sentei na cadeira, olhando para o monitor, e comecei a pensar como investigador. O Thor, às vezes, ficava inquieto perto do muro do Valdir à noite. Ele não latia, mas ganhia baixinho e ficava com os pelos da nuca eriçados. Eu achava que era gato passando no muro. Mas cão de polícia não eriça pelo para-gato. Cão de polícia eriça pelo para-adrenalina, para cheiro de pólvora, para cheiro de produtos químicos, para o cheiro do medo e da maldade.
maldade. O Valdir não estava incomodado com o latido. Ele estava incomodado com a vigilância. O Thor sabia que tinha algo errado naquela casa. E o Valdir percebeu que o cachorro sabia. Levantei-me, fui até a geladeira e tomei um copo de água gelada para esfriar a cabeça. Olhei para o Thor, que estava deitado no tapete da sala, me olhando com aqueles olhos castanhos inteligentes. É, parceiro, falei para ele. O vizinho achou que ia te calar, mas ele acabou de acordar o formigueiro. Não vou na delegacia agora. Se eu for na delegacia com a carne e o vídeo, ele vai responder por maus tratos. Lei sanção, que dá cadeia sim. Mas se ele tiver um bom advogado, responde em liberdade. E aí a guerra vira inferno. Eu quero saber o que tem do lado de lá do muro. Eu quero saber por que ele tem tanto medo de um cachorro farejador. Peguei meu celular e liguei para o Cabo Mendes, um amigo da ativa que trabalha na inteligência do batalhão da área. Mendes, é o Marcos. Tio, preciso que você puxe a capivara de um CPF e de uma placa de carro pra mim. É coisa quente. Acho que meu vizinho tá operando alguma coisa pesada e tentou apagar meu cachorro pra limpar o terreno. O jogo virou. O Valdir achou que estava lidando com um tiozão reformado e um cachorro barulhento. Ele vai descobrir que mexeu com uma unidade tática autônoma. Edit 1. Pessoal, o chumbinho é ilegal, mas vende em qualquer casa de ração clandestina na periferia. É Aldicarb, um veneno agrícola proibido. A carne que ele jogou era de primeira, viu? Picanha. O cara gastou uns R$50 de carne pra tentar matar meu cachorro. Isso mostra que ele tem dinheiro e que o desespero dele é grande. Ninguém gasta picanha em cachorro de rua. Edit 2. Muita gente perguntando sobre o treinamento de recusa de alimento. É difícil pra caramba de manter. O cão tem instinto de caça e fome. A gente treina com reforço positivo. Se ele ignora a comida no chão, ele ganha a bolinha, que pra ele vale mais que ouro. Ou um petisco melhor direto da minha mão. O Thor é viciado na bolinha dele. O Valdir podia ter jogado caviar. O Thor ia esperar a bolinha. Edit 3. O Valdir acabou de chegar em casa. Ouvi o portãozão de aço dele abrindo. E ouvi um barulho que eu conheço bem. Maçarico. Aquele som de gás saindo com pressão. Quem usa maçarico numa casa residencial às 2 da tarde de uma terça-feira? E cheiro de queimado. Cheiro de tinta e metal cortado. O faro do Thor tá apontando pro muro. O nariz dele não mente. Edit 4. O Mendes, meu contato na PM, já me retornou. A placa da caminhonete que o Valdir usa é fria, clonada de um carro do interior de Minas. E o CPF do Valdir tem passagem por receptação em 2015. Bingo. Não é vizinho chato, é vizinho bandido. Atualização. A tarde caiu arrastada na zona leste, trazendo aquela luz alaranjada que reflete na fuligem dos telhados. O Mendes já tinha me dado o caminho das pedras, placa clonada e CPF sujo. Mas polícia velha sabe que informação de sistema é só o esqueleto. A carne do crime a gente acha é na rua, no cheiro e no barulho. Tranquei o Thor dentro de casa, na sala, com o ar-condicionado ligado e a TV passando um programa de culinária para abafar o som externo. Não podia arriscar ele no quintal de novo. Se o Valdir tentou veneno uma vez, na próxima podia tentar algo mais direto, como uma bombinha ou um tiro de chumbinho de pressão. Esperei a madrugada chegar. Eram 2h15 da manhã quando o expediente do vizinho começou. Minha casa é geminada com a dele de um lado, mas os muros dos fundos dão para um terreno baldio cheio de mato alto e entulho. O clássico cenário de desova de lixo da periferia. Subi na minha laje, que eu uso para estender roupa, e onde tenho uma caixa d'água de 1000 litros. Dali, agachado atrás da mureta, eu tinha uma visão parcial do telhado dele, e o mais importante, uma acústica perfeita. O som era inconfundível para quem já estourou cativeiro e desmanche. O sibilado agudo de um maçarico de acetileno cortando metal. Seguido pelo estalo seco de peças caindo no concreto. Eles tentavam disfarçar. O som de um rádio ligado em volume médio tocando funk proibidão servia de cama para o ruído da serra sabre, mas o Thor, lá embaixo, ganhia baixinho. Ele ouvia o que eu custava a escutar, e tinha o cheiro. O vento mudou de direção e trouxe para a minha laje um odor químico, adocicado e forte. Solvente, tinta automotiva barata e cheiro de aço queimado. Não era cheiro de quem conserta carro, era cheiro de quem desossava carro. Fiquei ali por 1 hora, registrando tudo mentalmente. Contei 3 carros entrando no intervalo de 40 minutos. O portão de aço subia rápido, o carro entrava, o portão descia. 5 minutos depois, o som do maçarico começava. Desmanche express. Rouba, corta, separa as peças caras. Módulo, airbag, câmbio. E o resto vira sucata prensada ou vai pro ferro velho antes do sol nascer. Mas eu precisava ver. Precisava ter certeza do tamanho da encrenca antes de acionar o BAEP. Desci da laje e fui até o meu portão da frente. Abri a portinhola de correio e olhei para a rua deserta. A caminhonete clonada do Valdir estava parada na calçada, ocupando metade da passagem de pedestres como sempre. Decidi que era hora de dar um susto tático. Às 7 da manhã, quando o silêncio da madrugada deu lugar ao barulho dos ônibus levando o povo para o trabalho, eu estava varrendo minha calçada. O Valdir saiu pelo portão social, olheiras profundas, boné enterrado na cabeça, carregando um saco de lixo preto pesado que tilintava metal. Bom dia, Valdir. Falei alto, com aquele tom de vizinho prestativo que irrita qualquer um que está devendo. Ele parou, assustado. O saco de lixo quase caiu da mão dele. O que você quer, Marcos? Ele respondeu ríspido, jogando o saco na caçamba de entulho da obra da esquina. Nada não, vizinho. Só queria avisar que a dedetização aqui em casa funcionou. Apoiei a vassoura no muro e olhei fixo nos olhos dele. Achei uns ratos mortos no quintal ontem. Engraçado que eles tentaram comer uma carne que caiu lá, mas morreram antes. Veneno forte esse que circula no bairro, né? Valdir empalideceu. Ele sabia que eu estava falando da picanha, mas ele tentou manter a pose. Não sei do que você tá falando. Deve ser coisa da prefeitura. Deve ser. Dei um passo à frente, invadindo levemente o espaço pessoal dele. Uma técnica de dominação corporal. Sabe o que é engraçado, Valdir? O Thor, meu cachorro, ele tem um faro incrível. Ontem à noite ele ficou agitado. Parecia que sentia cheiro de carne queimada. E barulho de serra. Você tá reformando a casa de madrugada? Os olhos do Valdir correram para os lados. Ele percebeu que eu não era o tiozinho aposentado que jogava dominó. Ele viu a postura, o olhar focado, a falta de medo. Eu trabalho com peças, Marcos. Às vezes preciso ajustar umas
encomendas urgentes à noite. Sou trabalhador autônomo. Não tenho horário de funcionário público igual você tinha. Entendo. Peças automotivas, né? Sorri. Um sorriso frio. Cuidado, Valdir. Às vezes a peça vem com um rastreador de fábrica. E rastreador atrai coisa pior que rato. Atrai homem de preto. Foi sutil, mas foi o suficiente. Valdir entendeu a referência. Homem de preto, na gíria da bandidagem, pode ser polícia civil ou coisa pior. Ele engoliu em seco, ajeitou o boné e entrou na caminhonete. Cuida da tua vida, sargento. Que eu cuido da minha. O bairro aqui é perigoso pra quem fala demais. E é perigoso pra quem joga lixo no quintal dos outros também. Fica com Deus, Valdir. Ele saiu cantando pneu. Anotei mentalmente. Ele me chamou de sargento. Eu nunca disse a patente pra ele. Ele puxou minha ficha. Se ele puxou minha ficha, ele sabe que eu sou ex-BAEP. E se ele sabe disso e ainda tentou me ameaçar, é porque ele tem costas quentes ou está desesperado. Entrei em casa e fui direto para o DVR das câmeras. Puxei a gravação da conversa na calçada. O áudio estava cristalino. A ameaça dele estava gravada. Mas o que me preocupou não foi o Valdir. Foi o que a câmera do poste da esquina pegou logo depois que ele virou a rua. Um carro preto, sedã, vidros filmados, passou devagar na frente da minha casa. Parou por 2 segundos. O vidro traseiro baixou um dedo. Alguém tirou uma foto da minha fachada e depois arrancou atrás do Valdir. O Valdir não era o dono do desmanche. O Valdir era o gerente. E ele tinha acabado de ir prestar contas para os donos de verdade, avisando que tinha um problema vizinho de muro. A picanha envenenada foi só o aviso. A guerra ia começar de verdade agora. E eu precisava de reforços, porque meu 38 velho de guerra não ia segurar o que estava por vir. Olhei para o Thor. Parceiro, hoje a gente não dorme. Edit 1. Pessoal da mecânica perguntando: como você sabe que é maçarico e não lixadeira? O som é diferente. A lixadeira grita. O maçarico assopra. E o cheiro de acetileno é inconfundível. Parece alho podre misturado com ferro. E outra, ninguém usa lixadeira para cortar chassi em silêncio. Eles usam maçarico para derreter a numeração também. Edit 2. Sobre o saco de lixo que ele jogou. Esperei ele sair e fui lá na caçamba conferir, com luva, claro. Tinha retalhos de carpete com sangue seco e vidro estilhaçado. Carro roubado com vítima. O negócio é latrocínio. Meu estômago embrulhou. Não é só peça. É peça manchada de sangue. Edit 3. Aquele carro preto que passou filmando. Puxei a placa no sistema do Mendes. Placa fria também, mas o modelo bate com um carro usado em assaltos a banco no interior mês passado. O Valdir tá mexendo com o PCC ou alguma facção grande. Eu sou um sargento aposentado com um joelho ruim e um cachorro. A matemática não tá boa pro meu lado. Edit 4. Thor tá impossível. Ele tá marcando a parede da sala que divide com a casa do Valdir. Ele arranha a parede e rosna. Tem alguém encostado do outro lado. Eles devem ter colocado um olheiro pra ouvir minha casa também. Estamos num jogo de gato e rato, só que o rato tem fuzil. Atualização. A madrugada de quarta-feira na Zona Leste tem um silêncio enganoso. Quem vê de fora acha que o bairro dorme. Quem é do ofício sabe que é nas sombras que a engrenagem do crime gira. O Thor estava inquieto. Ele não rosnava, mas caminhava de um lado para o outro na sala, com as unhas fazendo aquele clique-clique no piso frio, parando sempre na parede que faz divisa com a casa do Valdir. O faro dele captava algo que o meu nariz humano, mesmo treinado, deixava passar. Eu precisava ver o que estava acontecendo do outro lado do muro, mas eu tinha um problema jurídico. A lei, essa senhora caprichosa que eu servi por 20 anos, diz que filmar o quintal do vizinho pode ser considerado invasão de privacidade. Se eu subisse um drone de qualquer jeito e filmasse o Valdir de cueca na sala dele, qualquer advogado de porta de cadeia anularia a prova e ainda me processaria. Mas eu não sou amador. Liguei para o Mendes. Mendes, lembra daquele brinquedo que aprendemos com a quadrilha do Pix no ano passado? O Mavic com câmera térmica FLIR. Tá na reserva técnica do batalhão, sargento. Por quê? Preciso dele emprestado por 2 horas. Extraoficial. Se der ruim, eu nunca te liguei. Se der bom, te entrego uma quadrilha de bandeja pra tua promoção de capitão. Mendes riu. Ele sabia que eu não blefava. Meia hora depois, uma viatura descaracterizada passou na minha rua e deixou uma maleta preta na minha mão pelo portão entreaberto. O drone era uma máquina de guerra. Silencioso, preto fosco, com uma câmera térmica capaz de detectar a assinatura de calor de um rato a 500 metros de altura. A vantagem da térmica é jurídica e tática. Ela não filma rostos com nitidez de retrato, o que preserva, em tese, a intimidade facial, mas filma o que as pessoas estão fazendo, e principalmente, o calor dos objetos. Um motor de carro quente brilha como o sol. Um cano de fuzil recém-disparado ou sendo manuseado gera calor. Um maçarico, bom, um maçarico é um farol. Eram 3 da manhã. O som de serra e metal batendo tinha recomeçado na casa do vizinho. Fui para o fundo do meu quintal, a parte mais escura. Thor sentou ao meu lado, imóvel, como se soubesse que estávamos em operação. Liguei o drone. As hélices giraram com um zumbido baixo, quase imperceptível com o barulho da rua. Subi o drone na vertical, rápido, até atingir 50 metros. Mantive ele pairando exatamente sobre a linha divisória do meu terreno, tecnicamente ainda no meu espaço aéreo ou em zona neutra, mas com a câmera angulada para baixo. A tela do controle remoto acendeu em tons de cinza, azul e laranja. A imagem era assustadora. O quintal do Valdir não era um quintal, era uma oficina de guerra. A cobertura de telha de zinco que ele tinha construído nos fundos escondia a visão direta dos prédios vizinhos, mas o calor atravessava as frestas e as laterais abertas. Havia 3 veículos lá embaixo. 2 brilhavam em laranja intenso na parte do motor. Tinham chegado há pouco tempo. O terceiro estava frio, azul na tela, mas estava sendo trabalhado. Dei um zoom térmico. A silhueta de 3 homens trabalhava ao redor de uma SUV grande, uma daquelas Pajero ou Hilux fechadas. Mas eles não estavam desmontando o carro para vender peça. Eles estavam montando. A imagem térmica mostrava um dos homens segurando uma chapa retangular grande, que brilhava em amarelo, calor do atrito ou solda recente. Ele estava soldando a chapa na porta da SUV, blindagem artesanal. Meu estômago gelou. Desmanche comum corta carro. Quadrilha de novo cangaço, aqueles que fecham cidade no interior para explodir banco. Blinda carro roubado para aguentar tiro de fuzil 556 e 762 da polícia. Puta que pariu, sussurrei. Movi o drone um pouco mais para a esquerda, onde havia uma mesa de madeira improvisada. Sobre a mesa, 5 objetos longos brilhavam levemente, retendo o calor das mãos que os manusearam. O formato era inconfundível para qualquer militar. Fuzis de assalto, pelo perfil do carregador curvado, provavelmente AK-47 ou variantes. E ao
ao lado, caixas pequenas e densas. Munição, muita munição, ou explosivos. O Valdir não era receptador de peça roubada. O Valdir era o armeiro logístico de uma célula de assalto a banco. Aquele vizinho chato guardava um arsenal capaz de derrubar um helicóptero Águia. Foi aí que a coisa complicou. Um dos homens lá embaixo parou. Ele olhou para cima. Na visão térmica, vi a cabeça dele levantar. O zumbido do drone era baixo, mas o silêncio da madrugada atrai. O homem cutucou o outro e apontou para o céu. Merda! Puxei o stick do controle para trás, fazendo o drone subir rápido para a escuridão total e recuar para o meu telhado. Vi na tela quando um deles pegou algo na mesa, um dos fuzis, e apontou para cima. Eles não atiraram. Disparar um fuzil em área residencial às 3 da manhã chamaria a polícia em 2 minutos. Eles eram profissionais, não amadores, mas eles viram, ou pelo menos suspeitaram. Pousei o drone nas minhas mãos, tremendo, e arranquei a bateria. Tirei o cartão de memória e enfiei no bolso da calça. Corri para dentro de casa, tranquei a porta dos fundos e apaguei todas as luzes que ainda pudessem estar acesas. LEDs de modem, stand-by de TV. O Thor estava na porta, rosnando baixo, os pelos das costas parecendo agulhas. Fui até a janela da frente, espiando pela fresta da persiana. O portão de aço do Valdir começou a subir. Não tudo, só meio metro. O suficiente para um homem passar se arrastando ou para alguém olhar a rua. Vi botas táticas saindo. Alguém estava na calçada, olhando para o meu telhado, procurando o espião. Eles sabiam que o drone veio daqui. A geometria do voo não mente. Peguei meu celular, mandei o vídeo para o Mendes e para a nuvem. Depois digitei: Mendes, código vermelho, novo cangaço, blindagem artesanal e fuzis AK confirmados. Eles me viram. Estou com o Thor trancado. Se não chegarem em 10 minutos vai ter confronto. A resposta do Mendes veio em 3 segundos. Segura a posição. Gate e BAEP acionados. Estamos a 6 minutos. Não sai de casa. 6 minutos. Num tiroteio, 6 minutos é uma eternidade. Fui até meu cofre. Tirei minha pistola .40, a única que pude manter, e 2 carregadores extras. É pouco contra fuzil, mas em ambiente confinado, eu conheço minha casa melhor que eles. Coloquei o colete balístico antigo que eu guardava de recordação, vencido mas melhor que nada, no Thor. Ele aceitou o equipamento com a calma de quem sabe que a brincadeira acabou e o trabalho começou. Junto, Thor. Fica junto. Ouvimos um barulho no meu telhado. Passos leves. Telhas estalando. Eles não iam esperar amanhecer. Eles iam tentar limpar a testemunha agora. A picanha foi aviso. O drone foi a declaração de guerra. Apaguei a tela do celular para não fazer luz. Me encostei no corredor, a pistola apontada para o alçapão do teto, com o Thor ao meu lado, silencioso e letal como uma sombra. A guerra tinha chegado na minha sala de estar. Edit 1. Pessoal perguntando do drone. Sim, câmera térmica é cheat na vida real. Você vê o calor residual até das pegadas se o chão estiver frio. O motor dos carros brilhava tanto que ofuscava a tela. Isso prova que os carros estavam sendo ligados ou testados. A solda na porta da SUV é clássica de carro forte do crime. Eles soldam chapas de aço entre a lataria e o forro para segurar tiro. Edit 2. Por que eles não atiraram no drone? Disciplina de ruído. Dar um tiro de 762 num bairro residencial acorda o quarteirão inteiro e chama a PM em peso antes de eles conseguirem fugir com os carros e as armas. Eles preferem invadir minha casa silenciosamente, na faca ou na pistola com silenciador, do que começar um tiroteio sem necessidade. É cálculo de risco. Edit 3. O colete do Thor. Sim, cães policiais usam coletes K9. O meu é antigo, nível 2A. Segura pistola calibre baixo e facada, mas não segura fuzil. Mas o objetivo do Thor não é tomar tiro, é ser o elemento surpresa. Se eles entrarem, o Thor vai no braço armado antes que eles consigam mirar. Edit 4. Estou ouvindo eles no telhado. Estão tentando levantar as telhas para acessar a laje e descer pelo alçapão do banheiro. O erro deles é achar que eu sou só um aposentado assustado. Eles esqueceram que essa casa foi projetada por um sargento paranoico. O alçapão é trancado com cadeado por dentro. Eles vão ter que fazer barulho para entrar. E barulho é o meu sinal verde. Atualização. 6 minutos. Quem nunca esteve em combate acha que 6 minutos passam rápido. Tempo de ferver um miojo. Mas quando você tem homens armados no telhado e apenas um carregador de 15 munições, 6 minutos duram uma vida inteira. A casa estava na penumbra total. Eu me posicionei no final do corredor, protegido pela quina da parede de alvenaria estrutural, com visão direta para o alçapão do banheiro social. Thor estava sentado ao meu lado, imóvel como uma estátua de bronze. Eu sentia a respiração dele, controlada, rítmica. Ele sabia que não era hora de ganir. Ele estava ligado, em modo de trabalho. O barulho no telhado cessou. Silêncio tático. Eles pararam de andar para ouvir se havia movimento dentro da casa. Silêncio, garoto. Sussurrei apenas mexendo os lábios. Thor nem piscou. De repente, um estrondo surdo. O gesso do teto do banheiro explodiu para baixo, seguido pelo corpo pesado de um homem que desceu pendurado pelas mãos na viga. Eles não usaram o alçapão trancado. Eles arrebentaram o forro com um chute. O homem caiu de pé, levantando uma nuvem de pó de gesso. Ele usava balaclava preta e segurava uma pistola com lanterna acoplada. O feixe de luz cortou a escuridão do corredor, varrendo as paredes. Era agora. Thor, pega! Gritei o comando de ataque. Foi como soltar uma mola comprimida. Thor disparou do meu lado como um míssil peludo. Em 2 segundos ele cobriu os 5 metros do corredor. O invasor mal teve tempo de virar a lanterna. O impacto foi brutal. Thor mordeu o antebraço armado do homem com a força de uma prensa hidráulica. O grito de dor do invasor foi abafado pelo som seco do corpo dele batendo contra o azulejo. A pistola voou longe, deslizando pelo piso até a sala. Cachorro! Tem cachorro! O homem gritou, tentando socar o Thor com a mão livre, mas o colete do meu cão absorveu os golpes. Thor não soltava. Ele rosnava fundo, sacudindo a presa para desestabilizar. Nesse momento, vi pernas descendo pelo buraco do teto. O segundo elemento, e esse estava com algo maior na mão. O cano de um fuzil curto apareceu, não esperei. Apontei minha .40 para o teto e disparei 2 vezes em double tap na direção da abertura, mas visando a viga de concreto para gerar ricochete e não acertar o Thor lá embaixo. Polícia! Gritei. Deita! O segundo homem recuou para cima, assustado com a resposta de fogo. Eles esperavam um velho dormindo, não uma emboscada tática. É armadilha! O cara tá armado! Ouvi gritarem lá de cima. O homem no chão com o braço estraçalhado pelo Thor parou de lutar. A dor e o medo de tomar um tiro ou outra mordida no pescoço o paralisaram. Thor, guarda! Comandei. Thor soltou o braço instantaneamente, mas não recuou. Ele ficou em pé sobre o peito do invasor, rosnando na cara
cara dele, os dentes a centímetros da jugular. O bandido ficou imóvel, chorando baixo. O relógio mental marcou 4 minutos. Lá fora, a rua explodiu. Não foi sirene. Foi o som inconfundível de pneus de viaturas pesadas freando bruscamente e coturnos batendo no asfalto. Baep! Mãos na cabeça! Perdeu! Ouvi o som metálico do portão do Valdir sendo arrombado pelo Breacher, o ariete tático. Gritos. Barulho de vidro quebrando. Gate! Gate! Entrada tática! Outra equipe gritava do lado de fora do meu muro. O rádio da polícia, que eu tinha deixado ligado baixinho na cozinha, crepitou. QTH cercado. Perímetro estabelecido. Equipe alfa no telhado. Os homens que estavam no meu telhado tentaram correr de volta para a casa do Valdir, mas foram recebidos por feixes de luz de lanternas táticas que transformaram a noite em dia. Parado! Larga o fuzil! Deita! Deita! Ouvi o som de metal caindo no telhado. Fuzis sendo descartados. A rendição foi rápida. Eles eram criminosos de banco, mas não eram suicidas. Enfrentar o Baep e o Gate num cerco fechado é pedir para ir para o IML. Alguém bateu na minha porta da frente com força. Sargento Marcos! É o Mendes! Abre a porta! Travei minha arma, coloquei no coldre e fui até a porta. Thor continuava guardando o prisioneiro no banheiro, imóvel. Abri a porta. A rua parecia um filme de guerra. Viaturas cinza chumbo do Baep, viaturas táticas do Gate, luzes vermelhas e azuis girando. Mendes estava lá, fardado, com um fuzil a tiracolo e um sorriso nervoso. Você tá inteiro, irmão? Tô. O Thor pegou um. Tem outro 2 rendidos no telhado. Apontei para o banheiro. Mendes entrou, seguido por uma equipe de intervenção. Quando viram o Thor em cima do bandido, um dos policiais do Gate soltou um assobio. Belo cão. Padrão total. Eles algemaram o invasor ferido, que agradeceu por ser algemado e tirado de perto do cachorro. E o levaram para a ambulância que já esperava lá fora. Fui até a calçada. O cenário na casa do Valdir era de terra arrasada. O portão de aço estava retorcido no chão. Os policiais do Baep traziam os presos para fora. Contei 5. 3 que estavam na oficina e os 2 que tentaram invadir minha casa. E então, saiu ele. Valdir. Ele não estava algemado como um chefão do crime. Ele estava algemado de pijama, chorando, sendo arrastado por um policial que segurava ele pelo colarinho. Ele tentava falar, tentava explicar, mas ninguém ouvia. Quando ele passou por mim na calçada, ele parou. Nossos olhares se cruzaram. Eu estava de bermuda, chinelo e com minha arma na cintura. O Thor estava sentado ao meu lado, a boca suja com o sangue do comparsa dele, mas com a cauda abanando tranquilamente. Eu avisei Valdir. Falei, alto o suficiente para os vizinhos que já estavam nas janelas ouvirem. Eu disse que rastreador atrai coisa pior que rato. Valdir abaixou a cabeça. Boa. Ele sabia que a vida dele como gerente do desmanche tinha acabado. Mas o olhar dele não era só de derrota, era de terror. Ele sabia que tinha perdido a carga milionária da facção, os carros blindados e os fuzis. E a facção cobra mais caro que a justiça. O capitão do Baep veio falar comigo. Sargento Marcos, parabéns pela disciplina. Se o senhor tivesse reagido antes, eles teriam fugido. O drone foi fundamental. Apreendemos 4 fuzis AK-47, 2 carros blindados prontos para assalto e... Ele baixou a voz. 30 quilos de pasta base no fundo falso da Pajero. 30 quilos. O Valdir não era só armeiro, era traficante atacadista. O Thor merece uma medalha, capitão. Respondi, fazendo carinho na cabeça do meu cão. Merece um bife, mas sem chumbinho dessa vez. O capitão riu. A adrenalina começou a baixar e meu joelho começou a doer. Sentei na calçada enquanto a perícia chegava. O bairro estava acordado. A fofoca de amanhã seria lendária. O vizinho chato era o Pablo Escobar da Zona Leste. E o cachorro que latia muito era o herói do dia. Mas eu sabia que ainda faltava uma coisa. A limpeza. Não a limpeza do sangue no meu banheiro, mas a limpeza da minha paz. O Valdir foi preso, mas o imóvel ao lado agora era uma cena de crime lacrada. E a facção dona daquela droga sabia meu endereço. A guerra tática tinha acabado. A guerra fria da sobrevivência ia começar. Edit 1. O vídeo da prisão do Valdir de pijama viralizou no grupo do bairro. Alguém gritou, "Toma, safado!" no fundo do vídeo. Descobri que era a dona Lourdes que teve o carro roubado mês passado. A justiça comunitária é rápida. Edit 2. Thor está bem. O sangue na boca não era dele. O veterinário da PM, que veio junto com o canil do Baep, examinou ele na hora. Nenhuma lesão, só estresse. Ele ganhou um brinquedo novo do Mendes e comeu um sachê de carne, sem veneno, que o capitão comprou na padaria. Edit 3. A casa do Valdir. A polícia civil lacrou tudo. Vai ficar fechada por meses pra perícia. Descobriram um túnel pequeno no fundo que ligava com a casa de trás, que estava vazia. Era rota de fuga. Eles só não fugiram por lá porque o drone queimou a posição deles antes. Edit 4. Muita gente preocupada com a minha segurança. Marcos, muda daí. Calma, gente. O Mendes me garantiu. Com essa apreensão e a repercussão na mídia, já tem helicóptero da TV sobrevoando, a facção vai evitar essa área como se fosse radioativa. Eles não voltam pra onde a polícia tá acampada. E outra, bandido não gosta de mexer com policial que derruba 5 de uma vez sem levar um tiro. A lenda do sargento do cachorro já tá rodando nos presídios. O respeito impõe medo. Atualização. A poeira baixou, mas a marca da cal no asfalto, onde a perícia marcou as cápsulas deflagradas, demorou semanas para sair. A Zona Leste tem essa característica. Ela absorve a tragédia e a transforma em rotina com uma velocidade assustadora. 2 dias depois da operação, a minha rua parecia ponto turístico. Carros de reportagem de 3 emissoras diferentes estacionaram na porta. Repórteres com microfones em punho queriam entrevistar o Sargento Herói e o Cão Maravilha. Eu não dei entrevista. Quem é do meio sabe que rosto na TV é alvo nas costas. Mandei o Mendes falar como porta-voz da PM. Ele ficou bonito na fita. Disse que foi uma operação de inteligência coordenada e omitiu a parte em que eu usei um drone emprestado ilegalmente para espionar o vizinho. A casa do Valdir virou um monumento ao fracasso do crime. A Polícia Civil levou 2 dias para retirar tudo. Guincharam as carcaças, levaram as ferramentas, arrancaram até o portão retorcido para a perícia. Depois, lacraram a frente com tapumes de madeira e faixas amarelas de interditado. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio tenso de maçarico na madrugada. Era o silêncio de respeito. Valdir foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. E foi lá que o desfecho híbrido cobrou a fatura. O Mendes me ligou uma semana depois com as novidades do sistema prisional. Sargento, o teu vizinho tá vivendo um inferno na terra. O que houve? A facção cobrou? Cobrou e cobrou caro. Aquele carregamento de pasta base e os fuzis que a gente aprendeu estavam avaliados em quase 2 milhões
milhões de reais. O Valdir era o responsável pela guarda e logística. Como caiu na casa dele, a culpa é dele. Mataram ele? Não. A ordem veio de cima. Não mata, deixa sofrer. Ele foi jogado no seguro, a cela de proteção para quem está jurado de morte, junto com estupradores e ex-policiais corruptos. A família dele teve que vender a casa da mãe dele no interior para pagar uma multa parcial para o partido, só para ele não ser degolado no pátio. Ele perdeu tudo, Marcos. A casa, o dinheiro, a família e a paz. Ele vai passar os próximos 15 anos olhando por cima do ombro, dentro e fora da cadeia. Sentiu uma pontada de pena? Não. Lembrei da picanha com chumbinho. Quem tem coragem de matar um cachorro por motivo fútil não merece clemência. A justiça dos homens pode ser lenta e cheia de recursos, mas a justiça do crime é matemática e cruel. Valdir estava pagando a conta. Aqui fora a vida seguiu. A vizinhança mudou comigo. Antes eu era o vizinho chato com o cachorro bravo. Agora eu sou o Sargento Marcos. A dona Lourdes, da casa da frente, traz bolo de fubá toda sexta-feira. O seu Joaquim, que nunca me dava bom dia, agora para pra perguntar se tá tudo tranquilo. Eles se sentem seguros. Sabem que naquela rua bandido não se cria porque tem um cão de guarda que não dorme. E falando no Thor, ele virou o rei do bairro. Quando saímos para caminhar, agora em horários alternados e sempre armado porque seguro morreu de velho, as crianças apontam: "Olha o cachorro herói!" Ele anda com o peito estufado, o pelo brilhando, ignorando a fama como um bom profissional. Mas a história teve uma última reviravolta que nem o Mendes sabe. Um mês depois da prisão, a perícia liberou a casa do vizinho para a imobiliária, que retomou o imóvel porque era alugado com documentos falsos. O corretor, um rapaz jovem e assustado, me pediu para dar uma olhada no quintal dos fundos porque ouviu um barulho. Fui lá, com o Thor na guia. O quintal estava devastado, mato crescendo, manchas de óleo no chão. Thor foi direto para o canto do muro, aquele mesmo canto onde ele arranhava e gania nas noites anteriores à invasão. Ele começou a cavar. Não era terra fofa, era um canteiro de cimento mal feito que já estava rachado. "O que foi, garoto?" perguntei. Thor sentou e olhou para mim. O sinal de localizado. Peguei uma alavanca de ferro que estava jogada no entulho e forcei o concreto. Ele cedeu fácil. Embaixo havia um tubo de PVC de 100 milímetros com tampas rosqueáveis nas pontas, enterrado na vertical. Um tubo do tempo do crime. Abri o tubo. Dentro não havia drogas, não havia armas, havia dinheiro. Eram maços de notas de 150 reais, velhas, com cheiro de mofo, enroladas em elásticos de borracha ressecados. E um caderno pequeno, tipo caderneta de anotações. Levei para casa e contei. Havia ali cerca de 80 mil reais. Li a caderneta. Eram anotações de caixa 2 do desmanche. O Valdir não estava apenas guardando as coisas para a facção. Ele estava roubando a própria facção. Ele desviava peças, vendia por fora e enterrava o lucro ali, planejando fugir um dia. Aquele dinheiro era sujo. Era dinheiro de sangue. Fiquei olhando para aquelas notas na minha mesa de cozinha. 80 mil reais. Daria para trocar meu carro, reformar a casa inteira, viajar para a praia. Ninguém sabia daquilo. O Valdir nunca ia reclamar. Se ele falasse que tinha dinheiro escondido, a facção cobraria esse também. A polícia já tinha fechado o inquérito. Era o crime perfeito. Olhei para o Thor. Ele estava deitado no tapete, roendo seu brinquedo novo. Ele não se importava com dinheiro. Ele se importava com lealdade. Se eu ficasse com aquele dinheiro, eu seria igual ao Valdir. Eu seria um ladrão. E sargento do BAEP não é ladrão. Coloquei o dinheiro e a caderneta num saco plástico. Na manhã seguinte, fui até a sede da ONG Anjos de Patas, uma instituição séria que recolhe cães de rua e que vive pedindo esmola para comprar ração. Eles cuidaram de um cão nosso que foi baleado anos atrás. Entrei na sala da diretora, uma senhora chamada Dona Márcia. Dona Márcia, bom dia. Sargento Marcos, que honra. Veio trazer o Thor para a visita? Hoje não. Vim fazer uma doação anônima. Coloquei o saco na mesa. Isso aqui foi apreendido numa operação antiga. Digamos que é um perdimento de bens informal. Não tem recibo, não tem origem declarada. Mas quero que a senhora use para reformar o canil e comprar ração premium para os vira-latas. Ela abriu o saco. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sargento, isso salva a gente por 2 anos. Use bem. Pelos cachorros. A caderneta? Eu queimei na churrasqueira. Se a facção descobrisse que o Valdir estava roubando eles, matariam a família dele inteira. O Valdir já estava pagando o preço dele na cadeia. Não precisava condenar a mãe e os filhos dele que não tinham culpa de nada. Essa foi a minha misericórdia. O híbrido da minha consciência. Voltei para casa leve. Sentei na varanda. O sol da tarde batia no muro recém-pintado. Pintei para tirar a energia ruim. O Thor deitou no meu pé. O Valdir achou que o problema dele era o barulho. O problema dele foi subestimar o silêncio. O silêncio de quem observa. O silêncio de quem age na hora certa. E o silêncio de quem faz a coisa certa quando ninguém está olhando. A picanha envenenada virou adubo. O desmanche virou pó. E nós continuamos aqui. Guardiões da rua, vigias do bairro. Bom garoto, Thor. Bom garoto. Ele fechou os olhos e dormiu. O sono dos justos. E pela primeira vez em meses eu dormi também. Sem a pistola debaixo do travesseiro, sabendo que o meu anjo da guarda tem 4 patas, dentes afiados e um coração que dinheiro nenhum compra. Edite 1. Atualização final do Valdir. O Mendes me contou que ele foi batizado na cadeia com o apelido de Valdir Picanha. Os presos não perdoam. Ele está trabalhando na faxina do raio para diminuir a pena. Parece que a arrogância ficou lá fora junto com a caminhonete clonada. A prisão é uma escola. Pena que a mensalidade é a vida. Edit 2. Sobre a ONG. Passei lá ontem. Estão construindo 10 baias novas, todas com piso térmico e teto solar. A dona Márcia colocou uma plaquinha na entrada. Ala Sargento Thor. Fiquei emocionado. O dinheiro do crime virou conforto para inocentes. É a melhor lavagem de dinheiro que existe. Edit 3. O muro. Aumentei mais meio metro e coloquei concertina dupla. Seguro morreu de velho, né? E instalei um sistema de câmeras com inteligência artificial que detecta movimento e manda pro meu celular. O Thor é bom, mas tecnologia ajuda. A casa agora é Fort Knox. Edit 4. Para quem perguntou se vou adotar outro cão. O Thor já está com 10 anos. A displasia começa a pegar. Estou pensando em pegar um filhote de pastor belga para o Thor mentorar. Ele precisa passar o conhecimento tático pra frente. A linhagem dos guardiões da Zona Leste não pode acabar. É isso aí, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, ao fim da história, tenho certeza que gostaram muito, pois é uma história muito boa. Eu também pude acompanhar.
Se vocês gostaram, comentem aí, tá bom? E se inscrevam no canal. Até a próxima, valeu. Infelizmente, isso realmente acontece muito, né, hoje em dia.